Todos nós temos a oportunidade de ter uma vida transformada. A minha vida foi transformada pelo poder do Senhor e acredito que transformará a sua vida também. Olá! Hoje a palavra em Efésios 6, versículo de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa palavra cita para nós sobre obedecer. Aqui é um treinamento para nós podermos obedecer à autoridade que nós temos aqui na terra, que são os nossos pais. Começar a praticar a obediência de uma forma simples. Este versículo aqui nos remete a uma criança ou algum jovem que precisa obedecer os seus pais, mas assim praticando com os seus pais, que são reais, que nós estamos vendo, assim nós temos que obedecer e praticar a obediência com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Será que é fácil essa tarefa? Nós vemos um personagem na Bíblia como Tomé, que às vezes só obedecia ou só cria vendo. Mas essa prática aqui de Efésios 6 nos ensina a obedecer não somente os nossos pais, mas ensina também a obedecer ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Já começarmos a praticar obedecer ao nosso pai, nossa mãe que estamos vendo, assim por consequência nós conseguimos obedecer aos mandamentos e pedidos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha abrir os seus olhos assim como abriu o meu. E juntos nós vamos continuar buscando aquilo que Deus tem para nós. Como obedecer e qual é o pedido do Senhor para as nossas vidas. Será que é fácil nós obedecermos uma autoridade? Obedecer sem questionar? Nós temos o nosso próprio senso de justiça, que quando alguém pede alguma coisa para nós fazemos muitas questões, muitas perguntas antes de obedecer. Nós queremos saber se aquilo trará algum benefício, se aquilo que nós vamos fazer realmente é necessário fazer, realmente eu preciso mover aquela peça de lugar, preciso obedecer aquela pessoa. Nós temos milhares de perguntas quando vem alguma coisa para nós obedecermos, algum pedido para nós obedecermos. O nosso senso de justiça entra em alerta e essas questões vêm a todo tempo na nossa mente, na nossa cabeça, nos questionando. Nós queremos saber primeiro se nós obedecermos, se vai gerar para nós um benefício. Não é assim com a sua mente também? É assim com a mente de todos nós. Estudando essa palavra em hebraico, obediência, que é chamar, tem tudo a ver com ouvir e agir imediatamente. Não há uma separação em ouvir e cumprir e fazer. Elas estão ligadas entre si, ou seja, a obediência é uma ação imediata. Indo mais na raiz da palavra, não é somente um ouvir, mas é adentrar aquelas palavras no seu ouvido, ativando o seu organismo para que você se levante e os seus músculos e o seu corpo obedeça àquela ativação, àquela submissão para aquela situação pedida a nós. Se o Senhor Deus se agrada quando nós obedecemos, sim, se agrada de uma forma tão grande que Ele promete na palavra do Senhor, quando nós obedecemos aos nossos pais, que Ele irá prolongar os nossos dias aqui na terra. Para o Senhor, obedecer é muito importante, porque é um ato e uma ação de submissão, não somente para os nossos pais, mas principalmente de ouvir a palavra, se levantar e cumprir aquilo que Ele pede para nós. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, rasgando o véu e fazendo com que nós tivéssemos oportunidade de estar livremente na presença do Pai. Isso é muito amor para conosco.
de volta, trazendo amor de volta para nós. E Ele, além de tudo, nos ensina, nos auxilia através do Espírito Santo de Deus a como obedecer a sua palavra. Através da leitura e da prática da leitura da Bíblia, você vai conhecer muito mais Jesus, muito mais Deus e saber quais são as suas vontades. E além de todo esse amor que Ele nos entregou morrendo na cruz, Ele deixou a sua palavra, a Bíblia, para que nós pudéssemos entender e obedecer de uma maneira muito mais fácil e mais leve. Mas mesmo assim, continua sendo fácil, continua sendo leve. É difícil às vezes até entender o pedido do Senhor nas nossas vidas. Não é assim que funciona com você? É assim que funciona comigo. Entender o pedido do Senhor e se levantar e fazer é muito difícil. Mas aqui nós temos 3 palavras que falam conosco sobre obedecer. Uma delas é imediata, inteira e interna. Imediata é cumprindo ordens logo que você a recebe. Inteira, cumprindo tudo o que foi ordenado. E interna, obedecendo com o coração alegre e honrando a Deus. Vou dar um exemplo aqui de uma garrafa PET em cima da mesa da cozinha. Uma pessoa pede para você tirar aquela garrafa de cima da mesa e colocar em outro lugar. E aí, imediatamente na sua mente vem o senso de justiça, te perguntando: por que eu? Por que não a outra pessoa que estava na sala? Eu acabei de colocar aí. Por que colocar em outro lugar? Ela não gostou de como eu coloquei? Achou que o que fiz estava errado? Vem muitas questões na nossa mente. E aí nós ficamos ansiosos, apreensivos e estressados com essas questões que vêm na nossa mente. Mas o Senhor Deus, até isso, tanto amor para conosco, veio nos ensinar através da palavra que simplesmente obedecer sem questionar nos fará muito bem. Ele nos ensina que se primeiro obedecermos e depois nós vemos a consequência boa que trará para nós teremos menos peso no nosso dia a dia, menos peso e menos questionamento na nossa mente. Vai tornar o nosso dia muito mais leve se nós obedecermos sem questionar. Mas é óbvio que isso na prática é muito mais difícil. Por isso, Jesus Cristo de Nazaré nos deixou a palavra e nos deixou principalmente o Espírito Santo de Deus, que nos conduz a obedecer à vontade do Senhor sem questionarmos, sem murmurarmos. Nós vamos chegar nesse patamar se nós praticarmos um pouco por dia, pedindo e clamando ao Senhor para que cada dia da nossa vida nós venhamos nos parecer mais com Cristo e menos com as nossas vontades próprias. Mas nós temos também o outro lado da obediência, quando é nós que pedimos alguma coisa para alguém. Nós temos também o dever de facilitar a vida do nosso próximo, pedindo alguma coisa para esse próximo com paciência, com amor e explicando. Isso também é algo difícil de fazer, mas é algo que o Espírito Santo nos ajuda a moldar e termos palavras de amor, carinho e paciência, nos colocando no lugar da outra pessoa. E uma palavra-chave é você agradecer a pessoa e explicar para ela com paciência do porquê de você estar pedindo aquilo. Isso também transforma o nosso dia e também deixa o nosso dia muito mais leve, não só quando vamos pedir, mas quando também vamos obedecer a alguma pessoa ou algum pedido. Temos um personagem da Bíblia que chama muito a atenção, que é Noé, que construiu a arca. Passou anos da vida dele obedecendo a um pedido do Senhor, e as pessoas tirando o sarro dele, falando palavras ruins para ele, para sua família, enquanto ele estava obedecendo ao Senhor por muitos anos, sem saber qual era o resultado final daquela obediência, e obedecendo ainda, construindo algo que ele nunca havia visto na vida. Mas a obediência de Noé trouxe para ele uma bênção tão grande que jamais ele imaginaria na vida dele.
Quantas vezes o Senhor pediu para você algo para você fazer e você não obedeceu com medo do que as pessoas iriam pensar? Ou até mesmo obedeceu e ouviu palavras de que você era fanático, de que você era louco, porque você não estava fazendo o que todos estavam fazendo, estava agindo de uma forma diferente. E aí as pessoas lançaram palavras, lançaram apelidos para a sua vida contra você, te magoando, te deixando triste e para baixo. Mas esses apelidos você carrega como se fosse o seu amigo. Não tenha vergonha e nem medo daquilo que Deus pede para você. Você não faz ideia do que vai acontecer, talvez da porta que você vai abrir ou do bem que você vai fazer obedecendo ao Senhor. E deixe para lá esses títulos que as pessoas colocaram sobre você. Leve embora todo esse medo, descarregue de você esses títulos ou até dores e traumas que ficou dentro de você e confesse quem você é, que você é filha do Deus Altíssimo ou que você é filho do Deus Altíssimo e deixe esses títulos que não mudam nada na sua vida, não muda nada de quem você é, para lá. Tire da sua mente, tire do seu coração e continue a obedecer à vontade do Senhor. Que assim como Noé, depois de tudo aquilo, recebeu uma grande bênção, você pode ter certeza que nós, como filhos amados, receberemos também do Senhor uma grande bênção. Mas o que me chama a atenção é outro personagem na Bíblia, que nós vemos, Jesus Cristo de Nazaré. Sim, aquele que mora ali na frente, virando a rua, 3 casas para frente, que o pai dele era carpinteiro. Não era para ele estar ajudando a família, ajudando o pai com a carpintaria? Não, mas eu acho que ele escolheu pregar o evangelho, mas aqui não aceitaram ele. Então ele foi pregar em outro lugar. Mas não era para ele estar ajudando a família ou trabalhando, ajudando o pai. Nossa, né? Esse Jesus poderia ter escolhido ficar com a família. Por que que foi fazer isso? Pregar um Deus e dizer que ele é filho de Deus e fazer aquelas coisas? Qual o benefício? Nossa, é bem esquisito, né? Poderia ter escolhido ficado quieto na sua casa e não ter recebido esse monte de palavras, né? Mas, e no final das contas, ele, por tudo isso, por obedecer à vontade do Senhor, foi preso, chicoteado, maltratado, cuspiram nele e, além de tudo, rasgaram as costas dele, puxaram os braços dele e penduraram num madeiro, numa cruz, se fazendo maldito por nós, por obedecer à vontade do Senhor. Nossa, quanta crueldade só por obedecer o Senhor! O que será que vai acontecer comigo hoje se eu obedecer? Ah, mas os amigos de Jesus poderiam ter evitado isso, né? Não crucificá-lo dessa forma. Ele apenas estava falando algumas coisas e não tinha tanta importância assim. Por que fizeram isso com ele? Bom, Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz, mas após 3 dias, Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos. Essa foi a recompensa da obediência de Jesus Cristo de Nazaré. Ele venceu a morte, se levantou dos mortos em poder e autoridade. Ele reina até hoje, trazendo cura, libertação, salvação e rompeu por nós. Jesus Cristo de Nazaré veio resgatar o seu povo e, através da sua obediência até a morte da cruz e depois ressurreição, ele nos resgatou. Carregou todas essas palavras ruins e carregou ainda mais a cruz por nós, por amor a nós, o seu povo. O que ele nos ensina é que foi muito difícil obedecer, mas que ele conseguiu e que nós também, através dele, podemos conseguir obedecer e entender a vontade do Senhor. Se buscarmos todos os dias da nossa vida, cada dia mais, sermos parecidos com Cristo, nós vamos conseguir fazer e cumprir aquilo que ele também fez. Ele amou
com paciência, tardio em falar, tardio em irar, manso, suave e humilde de coração. Assim também nós podemos pedir ao Senhor Deus para que nós cada dia mais possamos ficar parecidos com Jesus Cristo, para suportar e obedecer às vontades do Senhor. Essa palavra me ensinou muitas coisas sobre obediência, mas vai continuar me ensinando para o resto da vida, que são muitas coisas que nós precisamos aprender. E não esqueça de deixar nos comentários, tenho certeza que você se lembrou de coisas que você já obedeceu ao Senhor. Coloque nos comentários qual foi o benefício que trouxe para você obedecer ao Senhor. Gostou dessa palavra? Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque todos nós precisamos aprender como obedecer ao nosso amado Deus. Até a próxima!